Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo anterior, nós estudamos o governo do Médici. E no governo do Médici, aqui nós vimos que houve lá o milagre econômico, mas também o choque do petróleo. Recordam-se o milagre econômico, a política do Delfim Neto, economista tal, que eu mencionei para vocês. E nós vamos falar hoje que, em substituição ao governo Médici, uma junta militar, o voto era indireto, que é um voto indireto, um colégio eleitoral que vota, formado por militares, obviamente, escolheu para substituir o Médici o general Geisel, Ernest Geisel. E o Geisel, então, já assumiu o governo e, por conta daquele choque que houve do petróleo, ele criou o pró-álcool. O que era o pró-álcool? Era uma maneira de criar um elemento, né, no caso, para substituir o petróleo. Haja visto que o choque do petróleo mostrou que deveria existir novas alternativas, senão nós ficaríamos presos, sujeitos a essas determinadas crises, a esses acontecimentos globais que influenciam o mundo, como estou dizendo, globais, o mundo todo. Então, o pró-álcool foi criado, e esse era o objetivo, mais um combustível como via alternativa, tentando minimizar possíveis impactos de crise. Foi no governo do Geisel que houve o episódio com o Vladimir Herzog, e o Geisel ele tentou reprimir a ação do movimento dentro dos próprios militares, chamado Linha Dura. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Existiam facções dentro do próprio grupo de militares. E a Linha Dura era um desses grupos, uma dessas facções. A Linha Dura, ela defendia com veemência a ditadura militar, né? Ela defendia de tal modo que ela buscou, em muitos casos, atrapalhar o processo de reabertura política, como nós vamos observar daqui a pouco no episódio no governo de João Batista Figueiredo, que é o próximo. Então ele tentou dar uma afastada na linha dura, nesse caso aí, por conta desse caso do Vladimir Herzog, que causou uma comoção nacional, que buscou ali respostas para esse acontecimento. Então isso foi no governo do Geisel. E, como eu acabei de falar, no governo Geisel também teve um fato muito importante, que foi a revogação do AI-5. E ele ordenou a extinção da tortura, perdão, desculpa, a extinção da censura, tá? Da censura, não tortura, censura. Por que eu tô falando que não tortura? Na verdade, não tinha nada a ver com a tortura, né? O AI-5, em teses. E também porque é o seguinte, não existiu tortura durante a ditadura. Tudo bem? Não existiu. Não existiu tortura durante a ditadura. Oficialmente, legalmente, não existiu. Tudo bem? Dá para entender isso que eu estou dizendo? Até mesmo porque a ditadura ela era vista como um regime democrático. Tudo bem? Mas o fato é, pós-governo, então, no Geisel teve esse fato importante, né, lá no Costa e Silva, a implantação do AI-5, no Geisel, a extinção do AI-5, e ele determinou, então, o fim da censura. E aí, em 1979, vem o governo do João Batista Figueiredo. E o governo do João Batista Figueiredo vai começar o processo de abertura política. Como assim o processo de abertura política? Os militares, enfatizando, presta bastante atenção no que eu vou falar agora, porque os militares eles tinham um pensamento para essa abertura política. Como seria? O que eles colocaram? Como seria a forma de governo deles lá desde o início? Seria uma transição, olha só, uma transição para afastar essa ameaça comunista, e eles devolveriam o poder aos civis. No seguinte molde, presta atenção, devolveriam o poder aos civis no molde de maneira lenta, gradual e segura. Gravem isso que eu acabei de falar.
eles devolveriam o poder no seguinte molde: lento, gradual e seguro. Lento, iria organizar a casa, Brasil. Gradual, devolveriam pouco a pouco. Seguro, até que não existisse nenhuma ameaça comunista tomada do poder no Brasil. Tudo bem? Isso é questão de vestibular, ok? Porém, eu quero falar o seguinte: neste molde lento, gradual e seguro, eles levaram 21 anos para devolver o poder aos civis. Tudo bem? Por quê? A ditadura começa em 64 e vai até 1985. Né? Então, são 21 anos de ditadura militar e civil, né? Há uma nova nomenclatura, ditadura militar e civil. Então, começa o governo do João Batista Figueiredo em 1979 e é o processo, então, de abertura para a democracia. O que foi importante no governo do João Batista Figueiredo? Ele extinguiu o chamado bipartidarismo e colocou em prática o chamado pluripartidarismo, que é o que eu mencionei num outro vídeo para vocês, falando que hoje existe o pluripartidarismo e que pode surgir um partido, dependendo das assinaturas que esse partido angariar, conseguir, né? Então, hoje funciona o pluripartidarismo, ou seja, funcionava o bipartidarismo, que era Arena e MDB. Outra coisa importantíssima, importantíssima que o João Batista Figueiredo colocou nesse cenário, a anistia. Anistia. O que seria essa anistia? Anistia parcial. O que seria a anistia? Anistia significa perdão. E aqui nós vamos ter duas vertentes para essa anistia que ele concedeu aí. Porque a anistia seria que os exilados poderiam retornar ao Brasil, certo? Mas, ao mesmo tempo, essa anistia também era o perdão para os crimes que os militares cometeram durante a ditadura militar. Entenderam? Então, assim, esse perdão, essa anistia, ela é uma via de mão dupla, né? Ela tem sentido aí para os dois lados. Poderiam voltar quem tinha sido exilado por questão política, poderia também ter perdão para tudo que foi cometido aí durante a ditadura militar no Brasil. Né? Então, nós temos que nos antenar para esses detalhes. Essa é a diferença da nossa aula para uma aula do YouTube. Talvez lá não vá ter essas questões, esses pormenores que nós discutimos aqui. Tudo bem? Mas você, de posse disso, também pode né, ampliar seu capital cultural. Muito mais, com certeza. E aí, então, nós vamos ter, no governo do João Batista Figueiredo, uma tentativa de atrapalhar a abertura, que é um episódio conhecido como o atentado no Rio Centro. O que foi o atentado no Rio Centro? Preste atenção. Rio Centro é o centro de convenções lá no Rio de Janeiro. É onde aconteciam espetáculos, shows, enfim, aglomerações, né? E iria acontecer um show no Rio Centro. Então, muitas pessoas estariam naquele contexto. Estavam, na verdade, naquele contexto. O que a linha dura fez? Prestem atenção. Um carro estacionado, vou contar para vocês a notícia como foi vinculada no período, tá? Um carro estacionado lá no centro de convenções do Rio de Janeiro, no Rio Centro, ele explodiu. Tinha bombas dentro do carro, o carro explodiu. E morreram 2 integrantes do exército nesse atentado. Só que eu vou falar para vocês o seguinte, sabe aquele ditado? O feitiço virou contra o feiticeiro? Foi o que aconteceu. Essa bomba era para explodir lá dentro do Rio Centro. Como uma maneira de falar assim, olha, não é a hora de devolver o poder aos civis. Olha a ameaça rondando aqui. Nós temos que continuar mais um tempo no poder. Gente, no dia do atentado, obviamente que não teve essa dimensão, esse pensamento que eu estou falando para vocês aqui agora, que foi uma tentativa da linha dura. Depois de muita investigação é que se concluiu isso. Eu lembro que eu assisti isso num dos jornais, quando houve a investigação e foi concluída a investigação, que se tratava de um próprio grupo do exército que tinha promovido aquele atentado e não os civis, né? Então, assim, demorou para chegar esse
esse entendimento, chegar a essa conclusão. Porque o que os integrantes da linha dura queriam era jogar a culpa nos civis, falar, olha, não podemos devolver o poder agora, existe ameaça ainda, né? Então, o feitiço virou contra o feiticeiro. Há um outro atentado também neste mesmo período. Esse atentado também ficou muito conhecido, porque ele foi contra a sede da OAB, né? O que aconteceu na sede da OAB? Mandaram uma carta para a OAB. A secretária abriu a carta. Quando ela abriu, explodiu e ela morreu. Entendeu? Então, assim, era uma tentativa desse grupo, dessa facção dentro do exército, de tentar tumultuar e não deixar que a abertura política se processasse naquele contexto. Tá? Então é importante nós sabermos isso e mensurarmos as consequências de tudo isso.